Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um podcast CBN, desta vez direto do 23º Fórum SAE de Mobilidade. Por 2 dias, uma programação muito intensa aqui em Curitiba, falando do setor automotivo, falando de mobilidade e de tantas competências. Já adianto que este vai ser o tema deste episódio, deste podcast, aqui direto do SAE Brasil, nesse estúdio especificamente montado para receber a CBN. Eu brinquei em vários momentos da programação que a gente tem lá o nosso estúdio de vidro, lá no centro de Curitiba, para todo mundo ver a nossa programação. E aqui no SAE Brasil não foi diferente. Muita gente acompanhou também essa movimentação que a CBN fez acompanhando o evento. E por aqui, nesses 2 dias de Fórum SAE Brasil de Mobilidade, Regional Paraná e Santa Catarina, foram abordados temas como tecnologia, inteligência artificial, competitividade e sustentabilidade. E um dos pontos mais debatidos também foi a formação do profissional do futuro. Qual é esse profissional? É essa pergunta que a gente vai responder neste episódio. Inclusive, houve um painel especial formulado na programação do fórum a respeito disso, com a participação das minhas convidadas neste podcast. No painel, a Paula Boarim, que é mentora de carreira, e a Paola Schubert, que é sócia da A Priori RH, comentaram mais sobre essas competências, os desafios no dia a dia e como o setor automotivo está, sim, sendo impactado por toda essa revolução quando a gente fala de mercado de trabalho. Em primeiro lugar, Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal estar aqui, bater esse papo que é tão importante. Ainda mais direto do evento. A gente está realmente imersa nesse clima, não é, Paula? Seja bem-vinda também. Obrigada, Joyce. Estou super feliz com esse convite de estar aqui num lugar tão conhecido, dentro de um momento tão especial, para falar de um tema tão relevante com vocês. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, eu vou falar para você que nos acompanha, que me chama muito, mas muito atenção, o tema apresentado nesse painel pela Paula. O título ali, a chamada: Verdades pouco faladas sobre um profissional irresistível. Paula, o que é? Qual é esse profissional irresistível hoje em dia? Sabe, Joyce, para começar que o título é bem presunçoso, né? Ele é um título que chama atenção mesmo, porque a gente pensa em empregabilidade. Sim. Só que falar de empregabilidade talvez já não seja mais suficiente, né, Paola? Porque a gente não compete mais no cenário local, a gente já compete com profissionais nacionalmente, já tem trabalho remoto, a gente já não compete mais só dentro do nosso mercado nacional, a gente já tem globalização, a gente já tem trabalho remoto e a gente já não compete mais só com humanos, a gente também compete com inteligências artificiais integrativas, generativas, enfim. Então, só pensar em empregabilidade talvez não seja suficiente, a gente tem que pensar numa empregabilidade irresistível. E aí, talvez trazer essa temática de vamos falar o que talvez o teu RH não tenha a possibilidade de falar para você, do tipo, a carreira é sua técnica não é suficiente, você precisa considerar o networking, você não pode brigar com a indicação. São falas muito incômodas, porque elas fogem do que foi ensinado para a gente, foge da nossa expectativa. E para o profissional que vem da área de mobilidade, das engenharias, são falas muitas vezes aversivas, porque fogem das expectativas tradicionais e do que das faculdades, e foge do que as faculdades muitas vezes nos ensinam. Então, eu sei que é uma quebra de expectativas, mas eu entendo que eles estão no melhor momento da carreira deles. Quem está num evento como esse, num fórum como é o SAE, tem hoje a faca e o queijo na mão, sabe? Está em grandes empresas, em boas posições e em plenas condições de reinvenção da sua carreira. Então, por isso que esse tema, ele veio no momento certo. Veio no momento certo. Sabe que eu fui ouvindo nesses 2 dias vários executivos, profissionais, CEOs que estiveram nesse estúdio e falaram, olha, o desafio, um deles, de um cenário tão desafiador, é o profissional do futuro. Paula, diante desse contexto, da tua expertise também em relação ao setor, você fez mediação nesse painel que eu citei por aqui. O que está faltando é realmente a falta que a gente deve pontuar para termos esses profissionais mais habilitados, mais adequados com a realidade e as demandas hoje das empresas?
Joyce, eu penso que a gente tem uma série de competências novas que estão sendo exigidas justamente por esse momento que a gente está vivendo. Mas ainda existe algumas competências, como a própria comunicação, que ainda é muito negligenciada. Então, tudo que as pessoas acabam fazendo de forma automática, porque eu falar é diferente de eu saber ser uma boa comunicadora. Então, as pessoas, essa linha é muito tênue. Então, nem todo mundo dá a devida importância para isso. É verdade. E uma outra coisa que a gente precisa começar a falar cada vez mais são sobre as competências invisíveis, que é muito dentro disso que a Paula trouxe. É você saber fazer uma leitura do cenário, você entender a hora certa de você pontuar, de você se posicionar, como você realmente trabalhar a sua marca pessoal para que o mercado conheça você e você não fique somente dentro de uma bolha, dentro de uma organização. Então, o quanto você tem de oportunidades são muitas, mas o profissional do futuro precisa, acima de tudo, começar a olhar para isso. Olhar para coisas, dessas coisas básicas que ele ainda não fez, mas estar preparado e olhando para esse processo de transformação. Isso é muito interessante. Quando vocês falam desse momento, a Paula citou uma questão que eu achei o máximo já, que a carreira é sua. Muitas vezes o profissional coloca essa responsabilidade da empresa também fazer isso por ele. Hoje em dia, Paula, qual é essa separação, então? Como o profissional, sim, deve ter esse domínio da própria carreira e como ele deve se relacionar, lógico, com a empresa, ele está ali num contrato, tem toda uma questão. Como hoje em dia você vê justamente essa interação, essa balança? Como balancear tudo isso? Eu entendo que assim, a empresa ela tem que te dar os meios para você ser capaz de desenvolver o seu trabalho, para começo de história. A empresa, geralmente, ela tem ciclos de avaliação de desempenho estruturados, geralmente anual ou semestral, onde vai ter avaliações. A empresa geralmente aponta competências que ela espera que você tenha e geralmente tem uma estrutura de cargos e salários que é uma trilha possível para você caminhar dentro dela. Geralmente, a empresa tem isso. Você tem que ir atrás de saber isso. Isso é algo que você tem que buscar. Não vai ser dado, tá? Geralmente não vai vir numa cartilha. Por mais que a gente espere que a empresa tenha isso, muitas empresas não têm, mas é esperado que se tenha, tá? Então, isso é uma coisa que seria interessante que a empresa tivesse. Você entrou na empresa, a primeira coisa que você tem que buscar compreender enquanto profissional é para onde essa empresa está indo. Parece uma coisa básica e óbvia, mas muitas empresas também não têm essa clareza. Então, assim, quais são as metas dessa organização? Qual que é a missão, visão e valores dessa empresa? Qual que é o modo de fazer, o jeitão da empresa? A gente fala assim, qual que é o modo da Madeira, o jeitão da Madeira, o jeito de fazer dessa empresa, o modo de produzir resultados dessa organização. Porque, às vezes, a gente quer impor o nosso modo de fazer resultados na organização. Sim. E a empresa não vai mudar o jeito de ser só porque você quer. Entende? A gente briga muito com as empresas e isso faz a gente perder tempo, energia e se desgastar à toa. Então, entenda como essa empresa produz resultados e para onde essa empresa está indo. A segunda coisa que você vai tentar entender é, com o perfil que eu tenho, quais são as possibilidades que eu tenho aqui? Porque às vezes eu estou num setor, né, Paola, que tem 3 pessoas. Exato. E meu gestor está aqui há 18 anos. Ele sai daqui morto ou aposentado. A chance de crescer é nenhuma. Então, eu preciso, leitura de cenário, ver, tem outros setores que têm possibilidades aqui? Tem outras possibilidades, áreas, empresas parceiras, o que mais que tem de caminhos para mim? E como que eu vou me aproximando desses caminhos? Conversas com gestores, conversas com outras áreas, trocas ativas. Paula, meu gestor não é referência. Gente, ter um gestor que é referência para você é um privilégio que poucos têm. Sejamos sinceros. Conto nos Outra dedos. verdade a ser colocada aqui. Não é, Joyce? Não é. Isso daí é uma coisa que a gente espera, mas assim, quantos tiveram gestores e líderes que, nossa, foi referência para mim? Gestor é como você, uma pessoa que também está tentando, que está tentando se desenvolver, que está tentando manter um emprego, que está tentando pagar as contas. Então, assim, quando a gente não tem essa figura, a gente busca em outras, a gente busca achar outras pessoas, enfim. E aí a gente vai atrás do RH, a gente busca se desenvolver e se não tem dentro da empresa, a gente busca fora. É importante que a pessoa que me ouve, ela entenda que a carreira vai acontecer dentro ou fora da empresa. E que ela busque ativamente fazer isso acontecer. Essa construção depende dela. E não só daquela condição hoje, até porque a rotina hoje massacra a gente, né?
Massacra. E que quando a carreira trava, Joyce, porque tem isso, né? A empresa não tem dinheiro, a empresa não tem verba, porque esse é o discurso universal. E de verdade, muitas empresas não têm dinheiro e não têm verba. Mas nada traz mais o dinheiro e a verba de uma empresa do que uma proposta do mercado. Então, travou, você está entregando muito, a empresa não tem dinheiro, não tem verba. Olha para o mercado, caça uma vaga no mercado, tem uma proposta escrita, apresente para o teu RH e para o teu gestor. Se você for bom, mas blefe com sabedoria. Blefe se você estiver disposto a sair. Exato, se você não estiver disposto, meu querido, não aponte se você não tiver condição de atirar. Mas se você tiver, aposte, mostre a carta. Eles podem cobrir, pode ser que não cubram. Se não cobrirem, você segue seu caminho. E é interessante que a gente está falando hoje desse cenário que atinge muitos setores, né? Atinge de maneira geral, mas alguns setores com seus desafios específicos. Mas tem uma competência que vem sendo falada tanto, que é a questão de habilidade, adaptabilidade, maleabilidade, flexibilidade, diante de todas as situações que vão ocorrendo. E eu aqui conversando, Paola, com esses executivos, a gente falava sobre, por exemplo, ciclos de tecnologia cada vez mais curtos. Antes alguém ia para a faculdade, aprendia aquilo e ia aplicar para o resto da vida. A linha de montagem, né, de uma montadora ia ser aquela. Os ciclos eram muito mais longos. Agora não, tudo muito mais curto, mais veloz. A adaptação, a mudança é ainda mais intensa. Diante desse contexto aqui do setor, mas também do que você vê, qual é o caminho para se desenvolver e se adaptando, aprendendo e o conhecimento tendo ali sendo desenvolvido a toda hora? E quer saber? Vai piorar, porque ontem nós vimos... Essa é outra verdade que a gente coloca aqui. A gente viu ontem que se os carros eram desenvolvidos com uma projeção de 5 anos, ela vai precisar ser em 2 e 3. E como que vai ser feito? Então, essa leitura desse contexto, isso já aconteceu, isso não é o profissional do futuro. Isso é o profissional do hoje. Agora. Mas o que você precisa fazer? Você precisa destravar esse pensamento. Porque muita gente ainda está naquela passividade, vivendo conforme o dia vai acontecendo. Então, essa proatividade de você estar conectado e ligado no que está acontecendo, isso é fundamental. E ainda dentro desse contexto, a gente não pode esquecer do poder das relações. Exato. As relações hoje, elas te levam para lugares que você não consegue, você nunca imaginou chegar. E ainda dentro disso, a gente precisa pensar em rede social. A gente tem hoje o LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários, e muita gente ainda tem essa aversão de estar ali. Mas ali é uma vitrine, então também é uma estratégia, né? Só que o que acontece, Joyce? Você não vai fazer nada disso se você não fizer uma coisa primeiro. Você ter disponibilidade. Sim. Porque enquanto você está lá reclamando, sendo avesso a tudo que está acontecendo e fica naquele limbo de não acompanhar, não, vamos mudar, de não ter essa flexibilidade, nada vai acontecer. Você não vai ter produtividade, você não vai ter a iniciativa do relacionamento, você não vai fazer um post no LinkedIn para as pessoas saberem quem você é e você se tornar referência dentro do teu conhecimento, do que você tem. Então, acima de tudo, mudança de mindset. Exato. E você já que comentou sobre rede social, eu queria falar um pouco disso também. Porque hoje a gente tem a nossa vida publicamente exposta. Pode ser até que a gente nem queira, mas se a gente vier aqui num evento como o SAE Brasil, alguém nos filmou, eu aqui cheguei, para você que está nos acompanhando entender, a Paula já falou, não, eu já te vi aqui no estúdio, eu vi você gravando, eu vi o que você colocou nas redes sociais, e eu nem imaginava que a Paola estava ou já tinha feito isso. É uma realidade. Quando a gente fala de um mercado tão competitivo, desse profissional do futuro, queria ouvir vocês duas, como agitam nas redes sociais, como o LinkedIn, mas também as outras plataformas, que elas também são observadas, não são? Por favor, Paula. Já é um critério há muitos anos, né? As redes sociais já são, Joyce, um veículo que os RHs utilizam para fazer recrutamento e seleção. E a gente já tem uma infinidade absoluta de casos onde a pessoa física atrapalha a jurídica. Desde casos de estádio, onde uma pessoa proferiu ofensas racistas e a internet descobre quem é, isso, onde trabalha e pressiona a empresa e a pessoa é demitida. Há casos em Copa, onde da mesma forma a pessoa foi machista e foi demitida.
Então, o que as pessoas entendem, né? Que não é possível ser uma pessoa ruim e um profissional bom. O que, para ser sincero, eu até concordo, né? Não existe mais essa barreira. Então, a internet, ela quebra a barreira da pessoa física e da jurídica. Se você quer privacidade, você precisa ser astuto o suficiente de manter o seu perfil privado e garantir que não seja com seu nome e seu sobrenome, ou seja, não seja facilmente identificável. Então, meu nome que é fácil de descobrir, Paula Boarim, eu teria que ter um nome, talvez outro, não aceitar pessoas da minha empresa e ter uma consciência de que qualquer um com um celular na mão consegue, né, me gravar. A esfera privada, ela segue existindo. Eu não preciso publicar coisas que são da minha vida íntima, certo? Mas eu não tenho controle do que os outros registram. Então, isso pode ser ruim, isso pode ser bom, depende de como eu uso e depende da pessoa que eu sou. Então, Paula. E aí entra um ponto bem importante. A gente vem de uma mentalidade onde, termina a faculdade, vamos fazer uma pós, vamos fazer um curso aqui, um curso aqui. Mas quando a gente fala de carreira, poucas pessoas pensam que elas podem investir nisso. Sim. E que é muito estratégico, porque bem na verdade, o capital que você investe hoje, o retorno que você tem é para você ganhar mais. Exatamente. Então, a gente precisa parar de ficar tratando a carreira com relaxo. Entender que, eu vou participar de uma entrevista, não, eu vou lá, vou perguntar. Não, você tem que se preparar. Existe técnica para isso. Então, hoje a gente precisa tirar um pouco esse olhar, quando a gente fala em carreira e crescimento, do subjetivo. Eu ouvi esses dias de um executivo que disse assim: nós somos muito bons em usar as ferramentas para fazer um planejamento estratégico numa empresa. A gente é muito bom para fazer para um plano de negócio, mas nós somos péssimos para aplicar isso na nossa carreira. A mesma ferramenta de um BSC que você faz dentro de uma organização, você pode aplicar na sua carreira. Por que não? A gente está falando, né, de Canvas, do 9 blocos para você trabalhar. Você também pode trabalhar olhando a tua carreira. Então, a gente precisa ser mais sagaz, mais astuto em relação a isso e começar a investir também em preparo para a carreira. Pensar como um empreendedor, né, Paola? Porque o futuro... A carreira ser o seu empreendimento, Joyce, né? Ela né? Há mais de 10 anos eu falo as mesmas coisas e eu não vejo um futuro diferente do que eu vou te dizer agora. Nem acho que é uma tendência. A gente fala de profissional do futuro há mais de 10 anos. Exato. Esse é um tema, assim, batido. Até, eu digo, porque a gente está sempre falando do profissional do futuro desesperado para descobrir qual é. Então, assim, há muitos anos eu falo, o futuro não será de emprego, será de trabalho. E a gente vê as estatísticas diminuindo posições de trabalho CLT tradicional e aumentando o PJ, o consultor, a pejotização, isso já é um fato. A gente vai ter cada vez mais um trabalho livre desse rótulo tradicional, o que implica num profissional que se representa e que irá empreender, seja por vocação ou por necessidade de continuar trabalhando. Sim. Então, ele terá que fazer a publicização do próprio trabalho. Mas eu não gosto. Eu também não. Você acha que eu acordo motivada a ligar a câmera na minha cara e falar: oi, pessoal, tudo bom? Ai, que incrível, olha o que eu tô fazendo. Gente, ninguém gosta. Mesmo eu tendo nascido na era da internet, não é uma coisa natural. Não é uma coisa natural. Quem que genuinamente vai querer botar o celular na cara e gravar? Não é uma coisa que naturalmente a gente gostaria de fazer, mas a gente faz porque precisa. E isso é a característica inerente do que é trabalhar. Fazer um monte de coisa que precisa fazer. Exato. Então, aceitar isso é uma coisa muito importante, assim como aceitar que networking é parte do trabalho. Talvez a gente não gostaria de fazer, estamos em Curitiba, gente. Ok, mas é parte do trabalho. Estamos em Curitiba, né? Mas é preciso fazer. É parte do trabalho. E a gente não pode se esquecer, né, Joyce, que a internet, quando que começou isso? O nosso melhor celular começou em 2010. Então, não é natural a gente pegar e ficar fazendo um post, a gente gravar. Mas a gente precisa trabalhar principalmente o nosso posicionamento para que a gente consiga aumentar essa zona de conforto. Não é nem sair, é aumentar. Então, o que eu não fazia antes, você não teve que aprender inglês para você poder ser mais relevante dentro do teu trabalho? Então, aprenda a cuidar da tua carreira para você também ser mais relevante. Então, a gente precisa olhar de uma forma um pouco mais sensível para perceber o que está acontecendo e racional para decidir e ter essa constância para você poder mudar.
Eu gostaria de falar mais sobre comunicação. Você mencionou aqui, a Paula mencionou sobre networking, e às vezes a gente percebe que muitos profissionais não entendem a importância do chamado networking interno. Eu não sei se nem é esse o termo correto, mas para mim é algo que funciona bem, essas relações, esse relacionamento no ambiente de trabalho. Imagina, aqui a gente está falando muito de montadora, de indústria, de setor com engenharias, com tecnologia, indústrias muito com uma parte pesada, mas ali numa montadora tem a linha de produção, tem o administrativo, tem as engenharias, tem quem mexe lá com os protótipos, tem quem só trabalha com software, não é? Tem sim a equipe da limpeza, o recepcionista. É um universo muito grande num único lugar. Quando a gente fala sobre comunicação, Paola, saber transitar é também uma dessas habilidades que faz o profissional do futuro? É fundamental. É fundamental, e vou te dar um dado para as pessoas saberem em relação a isso. Você sabia que o LinkedIn baixa a relevância do teu perfil porque você não é conexão do teu colega, da tua empresa? Então, gente, você precisa estar ali do lado, e você né? não conecta com a pessoa da empresa. Como é que o teu SSI do LinkedIn, que é essa métrica do LinkedIn, vai te elevar no nível de criar relacionamentos se você não conecta com quem está do lado? A pessoa está ali se esforçando a fazer fazendo um post, você não prestigia. Então, existem muitas formas de você comunicar. Então, essa é um ponto. Outro ponto que a gente observa muito, principalmente em entrevista e principalmente em áreas técnicas, justamente essa falha na comunicação. Por quê? Porque as pessoas não têm uma narrativa da carreira. Elas não sabem contar a história da vida delas. E existe uma série de prompts e coisas que a gente vai lendo para nos ajudar a isso, mas não existe um esforço para isso, né? Sim. Essa comunicação. E essa influência, eu vejo que as pessoas podem utilizar esse interior da empresa justamente para treinar isso. Porque quando você for para o externo, aí lá você tá na arena. Exato. Mas dentro da empresa, você conectar com as pessoas, você entender o que se essa pessoa que para de trabalhar, o que acontece com todo o resto? As pessoas não sabem. Então, essa visão fragmentada das coisas prejudica também. Mas sim, é fundamental essa comunicação através dessa influência, desse relacionamento, porque é aí que são tomadas as decisões. E às vezes existem algumas alegações como, mas eu sou tímido ou tímida, poxa, eu não sei fazer isso. Mas se num evento como esse, do SAE, você não estiver aberto para fazer networking, aliás, é propício para isso. Existem espaços, momentos, inclusive, para favorecer, já fica mais complicado, e na empresa não pode ser diferente. Agora, Paula, tem algo também que a gente vem falando muito, e eu gostaria de te ouvir mais, que é sobre o chamado lifelong learning, ou seja, o nosso aprendizado é para toda a vida. Passou muito já do tempo de fazer a faculdade, aprender só aquilo e acabou. Como é que a gente hoje pode contextualizar isso também sobre desenvolvimento de habilidades, de competências, mas também no conhecimento técnico? Porque às vezes tem um dilema, será que eu invisto mais no técnico agora ou será que eu invisto mais em mim, nas minhas habilidades? Como é que pode também trazer esse contexto aqui para a gente, hein, Paulo? Eu acho que não é nem uma questão de escolher, é uma questão de somar o tempo todo. Não dá nem tempo de escolher. Você tem que continuar estudando e somando habilidades o tempo todo. É engraçado a gente falar sobre isso e precisar continuar falando sobre isso. É uma educação que a gente precisa continuar fazendo, porque existe uma frase no Brasil que é bem comum, as pessoas falam bastante, especialmente as que estão mais desconectadas do mundo corporativo, que é: eu terminei os estudos. Isso ainda é muito falado, né? Ainda Eu terminei os estudos. É engraçado, chega a ser cômico, não se termina estudos, né? A gente continua estudando. Só que talvez a gente continue estudando de formas não formais. Então, estudar pelo YouTube, pela inteligência artificial, porque um bom uso, né, de inteligência artificial pode ser assim: livros, podcasts, YouTube, trocas com pessoas. Eu acho que pessoas são sempre atalhos, né? Você trocar com uma pessoa que está vivendo o mercado, eu sempre penso que é um furar fila. Exato. Né? Trocar com pessoas, estar com pessoas, pessoas de mercado. Então, isso tudo é aprender na prática. É técnico e comportamental. Uma coisa que a gente fala pouco, e é importante para o público que está nos ouvindo agora: gente, terapia, mentoria também vale como desenvolvimento de carreira, tá?
especialmente engenheirões, diretorzões, Que já coordenadores. estão lá numa trajetória mais longa, mas... Sabe, gente? Até céticos, Céticos. muitas vezes, do que Eu precisa sei que é ser uma feito. coisa que, assim, a gente fala pouco no corporativo, que ainda tem muito tabu, mas existe uma coisa chamada CDF, transtornos mentais. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país que é extremamente afetado por ansiedade, depressão e burnout, é o maior afastador Do trabalho do mesmo, trabalho do dia a hoje. dia, né? E as lideranças adoecem e são a principal causa de adoecimentos no trabalho. E muitas vezes não buscam esse tipo de ajuda por preconceitos e não encaram isso também como um desenvolvimento e um investimento na carreira, mas é. Então, também queria pontuar isso, encare isso como um desenvolvimento, porque também é. E ainda, né, Paula, quando a gente fala em diversificar aonde você vai trabalhar seu aprendizado, a gente está falando de duas coisas importantes que você vai conseguir. Primeiro, flexibilidade cognitiva. Eu não preciso ficar falando somente do mesmo tema e com quem pensa igual a gente. Essa polarização que a gente vive é péssimo muito para o nosso prejudicial. desenvolvimento, porque a gente fica com aquele negócio aqui que a gente não enxerga mais nada. E isso nos impede de ter uma coisa que para mim hoje, e a gente fala muito sobre isso, né, Paula, que é o repertório. Sim. A gente precisa ter repertório. Vocês acham que eu entendo tudo da engenharia e estou no meio da engenharia? Não, eu não entendo. Nós somos especialistas em vagas de engenharia lá na Priori, sim. Nós tentamos mergulhar ao máximo de entender. Mas eu consigo sentar para conversar com o engenheiro. Por quê? Porque a gente pode falar de negócio, a gente pode falar de mercado de trabalho, a gente pode falar, sim, do profissional que ele está buscando para a área dele. E isso é repertório. É leitura, Exato. é podcast, é leitura. É essa diversificação que você faz de onde obter o conhecimento. Aproveitando, você justamente comentou, Paula, que na sua empresa tem essa especialidade, tem uma direção maior de, inclusive, recrutamento dos profissionais para essa área. Como esse profissional você está lá recebendo, por exemplo, ou a sua equipe? Ele está preparado? Você tem percebido que está falhando ou está faltando uma habilidade ou outra? Como as indústrias chegam para você com as demandas? O que elas estão te demandando para encontrar esse profissional e o que você está encontrando? Como é que está sendo esse encontro mesmo, né, essa relação toda? Mudou muito, né? Nos últimos anos, assim, a gente fez 20 anos de a priori esse ano, agora, né? Em julho nós fizemos 20 anos. E se eu te contar como a gente fazia o recrutamento e o que era a expectativa daquele profissional lá em 2006, quando a gente abriu a Priori, era uma coisa. E hoje a gente está com um presente totalmente diferente, né? Mas é muito mais sobre as coisas que não mudam, Joyce, do que as coisas que mudam, porque a gente ainda está devendo onde não muda. Se você quer trabalhar numa multinacional, você precisa falar inglês. Ah, mas a vaga não está pedindo inglês. Sim, mas se chegar 5 pessoas de finalista, tiver 3 que falam inglês e 2 que não falam, eles vão priorizar quem fala. Exato. Esse olhar de inovação, a pessoa conectada, isso faz muita diferença hoje para o mercado de trabalho. Então, a gente precisa fazer o arroz com feijão bem feito. A gente precisa olhar para o básico. Por mais que tudo venha mudando, a gente precisa. Então, o controle de narrativa, entender o que dentro do... Eu quero chegar aqui, o que está sendo pedido nessas vagas? Pesquisa a vaga, entende quais são os requisitos. Para onde está todo mundo olhando? Tinha uma época que todo mundo olhava para a PMP, que era para fazer informação em projetos. Depois veio a metodologia ágil. E as pessoas vão fazendo, e você tem que saber acompanhar o mercado. Então, não existe uma fórmula secreta de que faz isso que vai dar certo. Não. Você precisa olhar o óbvio, né? Então, se eu quero trabalhar aqui, quem está lá, o que ele tem? Entra no perfil da pessoa. Sim. Puxa, tem informação aqui, tem isso. E, obviamente, a gente não pode deixar de levar em consideração que a pessoa hoje que consegue trabalhar com dados, que consegue trabalhar com IA, que já está um passinho à frente, porque a gente ainda está muitos passos atrás, ela tem um grande diferencial competitivo na mão. Então, vamos fechar esse podcast falando de inteligência artificial. A gente percebe ainda resistência, percebe alguém que está querendo aderir demais à ferramenta e também não olhando para alguns aspectos importantes, até éticos, inclusive. O bom profissional teme ou não a inteligência artificial? Queria ouvir vocês dois. Eu temo.
E eu me considero uma boa profissional. Olha só, Eu tá acho- vendo? Tem esse olhar também. Eu acho que seria bobagem não temer, viu? Eu acho que quem tem medo, como diz minha mãe. E eu temo inclusive pela questão ética que você trouxe, eu temo porque as vagas de entrada estão desaparecendo. Por exemplo, o degrau de entrada do mercado de trabalho, que era o trabalho administrativo, organizar arquivos, Algo até mais burocrático, fazer, né? essas vagas desapareceram porque a IA tomou. E não sei se as pessoas prestaram atenção nisso, então hoje a geração Z ela tem muita dificuldade de achar vagas de entrada. Estamos falando sobre isso? Então, assim, eu temo, eu não sei te dizer, Joyce, e trabalho com carreira há muitos anos, mais de 11, eu não sei te dizer para onde a gente vai. Você falava no começo, né, Paula, que a IA ia nos ajudar. Estou trabalhando menos desde que a IA entrou? Não. Não. Isso definitivamente. Definitivamente não. Eu só acumulei tarefas. E não só eu, todo mundo. Os times se reduziram. Então, assim, tenho medo. Tenho medo. Acho que é muito nebuloso para onde a gente está indo. Eu acho que, claro, potencializa a nossa capacidade humana, mas temo, por exemplo, quando a gente pensa em arte, artistas, né? Você vai fazer uma arte com IA. Essa arte ela é feita com o roubo do traço de todos os artistas que a IA utilizou sem pagar. Entende? Então, até que ponto vale a pena produzir coisas uma vez que isso está sendo roubado? Então, eu acho que lá na frente vai virar uma sucata, porque a gente estava falando sobre a criação de conteúdo. As pessoas estão só sucateando conteúdo. A gente vê uma queda brutal da qualidade das coisas que estão sendo produzidas. Essa é uma questão mesmo. Né? E em termos éticos também é extremamente questionável. Então, assim, o bom profissional teme? Acho que talvez teme. E por temer, ele estuda. Mas aí você tocou num ponto legal. Pode temer, mas eu também preciso entender um pouco disso. O que está acontecendo, ele estuda, ele se prepara, ele busca aprender, ele não ignora a IA. Acho que se você é uma pessoa que não incorpora a IA no seu dia a dia, você está moscando, né? Mas não tem como não temer, gente. Não tem, eu não sei o que a Paula mais ou pensa. menos assim, não pode que o inimigo nascer a ele. Um pouco. Mas de uma forma também geral, já o que eu vejo? Eu vejo que a gente vem de um momento onde todo mundo estava muito sobrecarregado. Times menores, reestruturação, sempre diminuindo. A IA vem e a gente ainda está ganhando um fôlego nesse sentido de nos dar mais tempo. Então, dentro desse aspecto, eu vejo que é super positivo. Mas sim, temo, pensando no longo prazo, mas principalmente pelas pessoas. Por quê? Porque eu não consigo te dizer se o tanto de pessoa que vai realmente perder esse trabalho hoje vai ser proporcional ao que a gente vai conseguir desenvolver e ganhar, porque a gente não vai conseguir. Então, o meu temor é isso. Como que essas pessoas vão viver? A gente olha grandes indústrias, falando em humanoides. Eu fui esses dias numa indústria que 80% da operação dela é por robôs. Já é robô. Então, era aquele deserto. Linda, maravilhosa, mas deserto. E o que essas outras pessoas estão fazendo? Estão se reinventando, sim. No entanto, eu ainda temo o quanto o mercado de trabalho, por mais que venha pejotização, por mais que tenha informalidade, ela vai conseguir, de fato, absorver tudo isso. A gente está vendo um futuro já sendo desenhado de gestores de IAs e humanos. Professores. Professores. Exato. Eu vejo que a IA aumenta o gap, né? Quem era bom fica melhor, quem já estava com dificuldade vai aumentando o declínio. Você vê que já tem estudos de renda mínima. É muito difícil, a gente fala de futuro do trabalho, mas essa variável, a gente não tem nada no passado para conseguir fazer tendências. Eu acho que o que vem pela frente é difícil de prever, mas algo muito grande se desenha. A gente está acompanhando dia a dia, mas o profissional que está no mercado de trabalho, eu não sei o que a pessoa vai fazer, eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço o que eu faço a vida inteira, que é pé de meia, estudar, não desconectar da realidade e plano B, C, D, porque é isso. Você vai ter que trabalhar com reinvenção o tempo constantemente. Todo. E não esperar ter que dar.
né? Porque muitas Isso. coisas a gente opera dessa forma. Não dá até ter que dar. Exato. Pandemia nos trouxe esse ensinamento. Não dava home office até ter que dar. Então, não esperar o ter que dar para você ir se renovar e aprender. Exato. Ai, que bom que a gente teve essa conversa, que bom que pudemos fazer esse podcast, porque são temas que vão permeando diferentes setores, a nossa vida, muito do que a gente comentou aqui, mas lógico, o setor automotivo com seu desafio, outros setores também com desafios específicos. E acaba, como eu brinco na rádio, fica tudo junto e misturado, mas a gente precisa entender o junto e o misturado também. Paula, muito obrigada, viu, pela participação, por ter estado conosco nesse episódio. Obrigada, Joyce. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigada. Paula, também muito obrigada. Eu que agradeço. Eu aqui neste podcast CBN, falando mais direto do 23º Fórum SAE Brasil de Mobilidade, conversei com a Paula Boarim, mentora de carreira, e a Paula Schubert, sócia da A Priori RH. As duas participaram aqui na programação de um painel sobre o profissional do futuro, e por isso falamos sobre esse assunto por aqui. Acompanhe mais sobre o fórum e também sobre notícias da nossa região, economia, sobre essas habilidades, porque a gente tem falado sobre isso na CBN, hein? Acessando cbncuritiba.com.br e nos acompanhando pelas redes sociais no @CBNCuritiba. Até o próximo episódio, até o próximo podcast.